Ação direta é o que além de uma faísca? Ação direta é uma faísca. Você faz a faísca, se você fizer a faísca no lugar certo, talvez você tenha revolução, talvez não. Você tá ligado? E nesse final de semana, um grupo criminoso mesmo. Esse grupo colocou alguns pneus em volta da estátua do Borba Gato, que representa os bandeirantes. O grupo Revolução Periférica assumiu a autoria do protesto. O empresário vai doar o valor necessário para a restauração da estátua de Borba Gato. Você vai querer falar, Paulo? Eu sou o Galo, eu sou integrante da Revolução Periférica. Aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso. Abrir o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres, certo? Então, é isso que a gente sempre quis desde o começo. Abrir o debate e nada mais que isso. Entra com ele, André. Entra aqui. Paulo, não tinha outra maneira de... As perguntas serão respondidas somente após o depoimento. Ele assume a autoria, isso, né? Não só ele quanto o Danilo, os dois que chegaram agora. O que eles dizem é que é um ato político. Todo ato político chama atenção por si só, sendo ele de esquerda ou de direita. Durante as investigações, identificou-se que o telefone utilizado pelo principal suspeito, que é o Paulo, o telefone estava em nome da sua esposa, que é a Jéssica. A Jéssica, nas redes sociais, ela acompanha toda a movimentação do que é feito, dos atos, republicou fotos, vídeos dos atos criminosos praticados, então por esse motivo foi pedida a prisão dela. É escandaloso. Ou seja, botou fogo no Borba Gato, aí da prisão. Quebrou placa da Marielle, não. O movimento pela retirada das estátuas de figuras controversas ocorreu em outros países e ganhou força durante as manifestações pela morte de George Floyd nos Estados Unidos em 2020. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, acatou o pedido da defesa e determinou a soltura de Paulo Lima, conhecido também como Paulo Galo. Na época da escravidão, um escravo não podia ficar conversando com o outro porque o senhorzinho tinha medo, mano. Por que esses caras têm pra conversar? Então os caras faziam aquele clima de tipo, mano, vê eu conversando, chibata. E aí nós aprendeu a conversar sem abrir a boca, mano. Pela música, pela dança. E antes de ir pra cadeia, eu fui comprar essa camisa dos Pantera mesmo direcionado pra isso. Eu falei, mano, quando eu cair na cadeia, eu quero cair com essa camisa que eu quero que os caras perguntem. Então, quando os manos vinham perguntar, já era uma brecha pra mim falar, ó, revolução, pá, 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 pá. Então, começava com os Pantera Negra, passava pelo Borba Gato e ia até as ideias de cadeia. E aí você tá falando com um, do nada vem uma pergunta de lá. Aí você começa a falar com o outro, vem uma pergunta de lá. Você começa a falar com o outro, vem uma pergunta de cá. Daqui a pouco a cela inteira tá te ouvindo. Então, ou seja, ao mesmo tempo, quando a Liberdade cantou, a primeira coisa que eu pensei foi, óbvio, vou ver minha esposa, vou ver minha filha, vou ver minha família. E a segunda, quando o portão bateu, que eu fui embora, eu pensei, faltou tempo, mano. Faltou tempo, mano. As pessoas enxergam as pessoas lá dentro como bicho, mano. Tem 40 manos na cela, os caras mandam 35 pão. Pra quê? Pros presos brigar. Tem 40 mano, tem 35 pão, não vai brigar. O que os presos fazem? Os presos dividem os pão no meio. Tem 40 presos, os caras mandam 20 sabonetes. Os caras dividem o sabonete no meio. Então os caras acham que vai criar um bagulho pra fazer nós brigar. E eles mesmo criam um exercício dos caras virar até comunista. Os caras tá praticando comunismo dentro da cadeia. O cara não vai catar o pão dele, vai acumular o pão dele e falar assim, eu tenho pão, você não tem, eu sou mais foda que você. Agora lá fora você pode ter certeza que agora tá passando um cara de Ferrari no mesmo momento que tem alguém catando comida no lixo. Então, ou seja, é um comendo 1000 pão e o outro sem pão pra comer. Quem é os bichos? Quem tá lá fora ou quem tá aqui dentro? Não teve um dia que essas ideias não foi trocada dessa forma que eu tô falando aqui pra você. Então faltou tempo, truta. E aí, rapaziada, Paulo Galo, liberdade, que da hora, meu parceiro. Beleza, mano. Que bom te ver aqui, velho. E aí, Leozão? Beleza, mano? Satisfação. Aí, rapaziada, Paulo Galo, liberdade, maravilhoso, mano. Da hora, Paulo. Seja bem-vindo aí, Galão. Moço, mano. Vamos entrar lá, tomar um café lá, trocar uma ideia.
meu pensamento político, ele vem de duas coisas que acontecem com a minha família, tá ligado? Meu pai e minha mãe é florista. Na época dependia muito dos floristas ir pro meio do mato, extrair a bromélia, extrair era e levar na porta do Ceasa pra vender. Esse era o corre do meu pai e da minha mãe. E teve uma época, mano, que meu pai e minha mãe catou um dinheiro bom, assim, numa venda dos bagulhos, você tá ligado? E aí nós foi curtindo uma churrascaria chique que tem perto do Ceasa ali. E aí os caras não quis atender meu pai, nem minha mãe, assim, tipo, passava e não atendia. E aí meu pai subiu em cima da mesa e começou a sapatear em cima da mesa, assim, cantar um samba, imitar o Silvio Santos. Até que os caras veio e falou, o que tá acontecendo? Ele falou, eu quero ser atendido, mano, eu tô aqui 1 hora, ninguém me atende. E aí teve uma outra situação, que nós tava aqui numa avenida aqui em cima, aqui, subindo de carro, e a polícia parou o carro, tirou meu pai pra fora e pediu que meu pai colocar a mão pra trás. Meu pai falou, tô com a minha família aí, você vai fazer eu me humilhar desse jeito e tal. Os caras catou meu braço do meu pai, assim, tentou quebrar o braço do meu pai. E pra mim, suava desse jeito assim, tipo, o mundo tem um problema com nós por motivo nenhum, você tá ligado? Que motivo que o mundo tem pra parar meu pai querer quebrar o braço do meu pai por causa de nada? E aí, mano, eu coloquei na minha cabeça de que eu precisava ser respeitado a todo custo, que ninguém ia quebrar o meu braço na frente do meus filhos, da minha filha, que ninguém ia deixar de servir carne pra mim, que eu ia me fazer ser respeitado na caminhada, né? E aí eu começo a procurar referências de respeito. E na minha quebrada aqui, os caras que é respeitado é os caras do crime. Eu começo a meio que ficar perto pra tentar emular os caras, pra tentar parecer com os caras têm a atenção das minas que eu quero, os caras têm o respeito da comunidade que é o respeito que eu quero, os caras se vestem do jeito que eu quero me vestir. A única coisa que falha, mano, é quando a polícia chega. A polícia chega, dá tapa na cara dos caras, os caras baixam a cabeça, enquadra os caras, vai embora. Faz a mesma coisa que fez com meu pai e eu precisava do respeito desses caras também. Precisava que esses caras me respeitassem também. E aí eu escuto rap. Aí no rap, na rádio, o cara ele xinga a polícia, ele fala o nome dele e fala o bairro onde ele mora. E os caras do crime na minha quebrada escutam os caras pra caralho, cantam as músicas do começo ao fim. Então pra mim, esses caras da rádio eram os bandidos da rádio, eram os caras mais bandidos do mundo, eram esses caras aí. E aí eu fui atrás na escola de perguntar e aí encontrei o Neto. Aí o Neto me explicou, então ainda tirou um barato de mim, porque ele perguntou o Tupac, eu não sabia quem era o Tupac. E aí ele me apresentou a música do Gueto. E o do Gueto, a qualidade lírica do Gueto era muito próxima do bagulho do Brau ali, você tá ligado? O que o do Gueto escrevia era tão bom quanto o que o Brau tava escrevendo. E aí eu fiquei louco pra conhecer o do Gueto. Quando eu conheci o do Gueto, eu cheguei no do Gueto e perguntei, eu falei, mano, como é que eu faço pra escrever um rap igual o seu? O do Gueto falou, não é fácil, mano, escrever um rap igual o meu. Tem que ler, tá ligado? Qual que seria a resposta para a pergunta do Paulo quando ele tinha 13 ou 14 anos, que ele chegou em mim e falou para mim, o que eu tenho que fazer para ser rapper? Qual que seria a resposta hoje? A minha é a mesma. Você tem que ler, mano. Você tem que ter repertório linguístico, vocabulário. E isso você só vai conseguir com leitura. Não tem outra forma, é leitura, mano. Você precisa encher esse HD aí. Mas que livro que eu leio? Qualquer livro? Não, qualquer livro. Faz uma leitura dirigida. Aí comecei. Panteras Negras Raízes, Malcolm X. É um moleque voraz. Tipo, ele pedia um, devolvia e já queria outro. Levava 2. O primeiro livro que ele me apresentou foi o Negras Raízes. E aí ele me dá o Negras Raízes pra ler assim. Eu leio, faço um rap e mostro pra ele. Você tá ligado esse rap? Ele fala, deu uma melhorada. E aí ele me apresenta o Malcolm X. E aí eu leio o Malcolm X. Quando eu li o Malcolm X, mano, minha mente explodiu assim. O Malcolm X era bandido. Antes de ser o Malcolm X, ele era o Red, o Detroit Red. Você tá ligado? E aí ele cai em cana que ele descobre o Islã e se torna um revolucionário. Ele vira o Malcolm X na cadeia. Tá ligado? Teve um bagulho que me marcou, que eu acho que... Eu acho que esse é o momento que eu me moldo assim, mano. Porque eu tô ali lendo o Malcolm X, eu tô ali lendo Negras Raízes, eu tô lendo o Ao Vivo no Corredor da Morte do Mumia Abu Jamal. Eu tô lendo a história do Huey Newton, do Fred Hampton. Você tá ligado? De repente, virei muçulmano. Tá ligado? Com 16 anos de idade eu virei muçulmano. O do Gueto começou a ir pras mesquitas.
por causa do Malcolm. Aí falou, ó, virei muçulmano, falei, também quero conhecer. Quando foi ver, já tinha uma banca de muçulmano andando junto assim. Os caras pretos, favelados, muçulmano andando junto, todo mundo querendo ser o Malcolm. O Paulo, ele era o cara que na hora de rezar, ele queria rezar com os punhos no chão, assim. A gente que teve que falar, não, mano, você tem que ficar leve, aqui é mesquita, aqui você adora a Deus, tem a liturgia correta para se fazer, se você começar a inventar os movimentos, você vai estar fazendo fora, né? Tipo, a tenência que o Islã requer do muçulmano, ele tá em tudo. Ele não tá só no rezar, só no que você se abstém de comer, de beber. Então essas coisas mexem muito com o cara. O Paulo andou com a gente aí nesse período como muçulmano, rezando, jejuando e tal. Eu não sei precisar exatamente, mas talvez uns 3 anos. Colava numa quebrada igual essa aqui, esticava os tapetes e começava a orar. Todo mundo olhava e falou, porra, é essa? Aí tinha gente que vai perguntar o que é isso. Ó, isso. Já começava aquele corre, né, mano, de explicar o que era a caminhada, você tá ligado? Nós tava no centro, às vezes nós ia na galeria, fazia um bagulho de rap, aí dava hora de orar, eu esticava o tapete no meio da galeria, assim, fazia oração no bagulho, no meio do bagulho, no meio dos outros. O do gueto, mano, ele sempre foi muito inteligente com esse bagulho, assim. O gueto falou, não, tem que orar aqui, no meio dos outros, tem que chamar a atenção das pessoas. Eu acho que de todos esses eventos, o que mais marcou ele foi que a gente sempre trazia a mística dos Panteras Negras, falar dos Panteras Negras. E aí, cara, eu conheci um norte-americano, negro, de Washington, estudante de Direito. E aí ele começou a explicar melhor qual que era a dele aqui no Brasil. E aí ele falou de um cara com quem ele tinha contato, ligado a um movimento como se fosse uma espécie de remanescente dos Panteras Negras. E aí tem um filho dele, né, que não conheceu o pai, porque o pai foi assassinado, ele estava sendo gestado, né, meu? E aí os caras, nós traz o Fred Hampton pra cá, tá ligado? Nós traz o Fred Hampton pra junto com o MNU. Nós, os muçulmanos, juntam com o MNU e traz o Fred Hampton pra cá. E aí, mano, esse foi o ápice, assim, porque eu fui pra fazer a segurança do Fred Hampton Jr. lá no centro da cidade, tá ligado? E aí tava lá, mano. Fred Hampton sentado aqui, o Mano Brown sentado aqui e eu do lado fazendo a segurança do homem, mano. E ali foi o momento que eu mais me senti... Falei, caralho, acho que eu tô chegando lá, parça. Corre aí, porque caralho, tá o filho do Fred Hampton Jr. aqui, o filho do Fred Hampton, o Mano Brown, umas ideias 1000 graus. E eu tô aqui no palco fazendo a segurança dos caras como um muçulmano, como, tá ligado? Em 2012, mano, eu começo a colocar na minha cabeça que a política tá me atrapalhando. E que eu sou um rapper, mano, sou um músico. Foda-se, bagulho sabe? E tem a questão do dinheiro também, né, mano? O bagulho, tem uma hora que sua barriga começa a roncar mais alto que seu sonho, mano. E aí eu começo a perseguir esse sonho do rap, que eu quero ser um rapper e tal, papapá. Não quero ser um político, eu quero ser um rapper. Só que nada dá certo, truta. Tudo que eu tento fazer de música ali, de rap, nada dá certo. Tudo dá errado. Como também o hip hop começa a passar por uma transição. O rap começa a deixar de ser a música mais ouvida na favela pra ser o funk. Entendeu? Então eu já não, quase que eu não tenho mais nada, assim, mano. Não tem mais nada. Nem nas favelas o pessoal quer ouvir o que eu quero ser mais, você tá ligado? Aí eu vou cantar funk, mano. Aí vira um bagulho decadente, assim, porque não é o que eu quero escrever, não é o que eu quero cantar, não é do jeito que eu quero fazer, você tá ligado? E aí vira um bagulho degradante, assim, mano. Eu vou me degradando, assim, por um caminho. Tem até um programa, se você quiser procurar lá. O bonde vem que vem, de R1 e Citroën, ou de Camaro 1100. Não tem pra ninguém. E aí eu vou nessa loucura, depressão, treta, problema. Eu sozinho, né? Eu não era sozinho, eu tinha uns mano 1000 graus comigo. E agora eu tava meio que sozinho. E aí eu conheço minha esposa. E aí logo na sequência a gente já tem uma filha, e aí, mano, minha vida já vira ali, eu já ativo o meu modo pai mesmo, assim, eu falo, não, peraí, mano, eu não posso depressão, chega de funk, chega de rap, chega de tudo agora. E aí eu começo a tentar buscar caminhos ali pra encontrar, pra criar minha filha, pra minha esposa e tal, e tudo é cabeçada, tudo é difícil, assim, tá ligado? Esperava que eu ia chegar aqui, a Jéssica ia, nossa, ia acabar comigo, tá ligado? Sou irresponsável, você me fudeu. Por que você vai fazer uma coisa dessa com o chip no meu nome, tá ligado? Mas não, ela entendeu, tá ligado? Ó, esse aqui é o Paulo, bebezinho, né? E a mãe dele. Aqui é a Luciene, recém-nascido.
Parece até com a Aisha. A Aisha nasceu muito cabeludinha assim. Vou até mandar uma foto pra vocês verem. Então, quando eu engravidei, eu tava desempregada, né? O Paulo também estava desempregado, tipo, ele ajudava a mãe dele, os pais deles na floricultura. E aí ele veio o momento de tirar a moto, conversou com o pai dele para tirar a moto. E ele falou que a forma mais viável naquele momento era os aplicativos. Eu achei um pouco perigoso, porque moto em si é sempre perigoso, né? Quem tá trabalhando na rua, até porque não tinha horário. Mas também era a única forma da gente poder se manter. Manter a gestação também e depois o nascimento da Aisha. A minha denúncia que eu vou fazer é em cima do abandono que os aplicativos têm tido com os motoboys. A gente não recebeu o álcool em gel dos aplicativos. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel. Os aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas, porque o que tem feito esses aplicativos crescer é o tanto de motoboy divulgando esses aplicativos por SP. Quando o vídeo explode, que as pessoas começam a querer saber e querer ouvir o Galo, porque o Paulo é enciclopédia, né? É tipo um livro, várias leituras para se descobrir. E quando ele começou a ter essa oportunidade de mostrar quem era ele e a luta dele, eu fiquei feliz. Eu falei, caraca, acho que esse momento chegou. Não foi através do rap, mas foi através de algo maior e que vai expandir ainda maior, e a gente ficou muito feliz. Eu falei, é um momento, acho que tudo tem um tempo abaixo dos céus. Eu falei, esse momento dele chegou e ninguém toma. Quando eu criei os entregadores antifascistas, mano, eu não tinha uma noção do que eu tava fazendo. Pra mim, antifascista era você ser contra o fascismo, mano. Eu não tinha noção que o antifascismo era um movimento que tinha a bandeira comunista e a bandeira anarquista junto, dentro de um propósito. Quando as pessoas me perguntou como que é o nome do movimento, eu li o nome da placa. E o ato que eu tava era antifascista, antirracista, mano. Então você, companheiro, entregador, que tá espalhado pelo Brasil e tem o sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho, assim como esses corações aqui têm também. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Nós é força de trabalho nessa porra. Ele é um cara que a força dele vem de uma obsessão, tá ligado? Ele já pôs essa força na música, ele já pôs essa força na questão espiritual, agora ele tá pondo na política. Eu não sei qual futuro vai ser. Se vai ser continuar político de rua, como ele se intitula, ativista. Tudo isso que vem fazendo agora é válido para daqui 10 anos para minha filha, para o futuro dela e para outras gerações. Hoje, ele é um revolucionário. Eu acho que, para além de um ativista, ele é um cara com uma perspectiva revolucionária de país, de mundo. O que é esse processo revolucionário? É os trabalhadores no poder, mano. É os mais pobres, é os oprimidos no poder. O espaço do poder, mano, ele não é para ser ocupado por um grupinho de pessoas. Ele é para ser descentralizado no meio das pessoas, tá ligado? O poder tem que estar na mão de várias pessoas, assim. E aí, num país como esse, mano, não precisa você tacar fogo numa estátua para levantar um debate. Essa estátua nem existe. Esse processo revolucionário que nós queremos construir é para ocasionar uma revolução, mas eu acho que nem em vida eu não vou estar aqui em vida para ver essa revolução acontecer. E tudo bem, se eu sair dessa vida acreditando que eu participei desse processo, tá ótimo, você tá ligado? Não preciso ver o que vai acontecer, tá ligado? O Malcolm X não tá me vendo.